Como superar qualquer obstáculo na vida? Que habilidade nos torna aptos a vencer qualquer desafio? Para alcançar qualquer objetivo, é preciso aprender como prosperar com as dificuldades. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como a resiliência pode te blindar de qualquer fracasso. A habilidade injusta dos bem-sucedidos, porque enquanto uns superam os desafios e ficam aguentando aí as porradas, outros prosperam com eles. Na descrição você encontra os capítulos, o mapa mental e o resumo em tópicos. Alguma vez você já ficou se perguntando: poxa, nada dá certo pra mim. Tudo que eu faço acontece alguma coisa e não engrena. As pessoas fazem as coisas e conseguem alcançar, mas tudo que eu faço não funciona. Já teve essa sensação? Você provavelmente é uma pessoa que aguenta muita porrada e é uma pessoa muito resiliente do ponto de vista da força, porque você já superou muita coisa e você continua ali vencendo as suas adversidades. Só que você percebe que parece que falta alguma coisa. Aquilo não é suficiente. A ideia mais comum sobre resiliência é que você precisa aguentar várias porradas da vida, que você precisa vencer os seus desafios e, enfim, superar eles. Isso você já deve ter ouvido demais. E talvez você associe à ideia de aguentar as porradas da vida e vencer os desafios da vida o conceito de resiliência. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que a resiliência, enquanto uma habilidade, vai muito, muito além disso, de superar os desafios, e ao ponto dela ter a potência de se transformar numa outra habilidade, talvez ainda mais sofisticada, que é a antifragilidade, que eu vou falar até o final desse vídeo. A habilidade da resiliência é necessária e útil para você lidar com qualquer obstáculo, com qualquer inconveniente entre você e os seus objetivos, os seus sonhos e as suas metas. Então, muitas vezes, se a vida te dá limões, você vai precisar aprender a não fazer um suco de limão, porque você não tem água gelada, você não tem a jarra, você não tem o açúcar. Então, se a vida te dá limões, mas não te dá jarra, água gelada e açúcar, tá difícil você fazer uma limonada. Mas você pode sair da caixa e tentar fazer um adubo com esses limões. Então aqui tá um spoiler da essência do conceito que eu vou apresentar para vocês hoje, que está guardado e escondido aqui dentro do conceito de resiliência, tá? O que a resiliência tem a ver com a forma que o nosso cérebro funciona. Resiliência em si é a capacidade de ser resistente a desafios, obstáculos e intercorrências, certo? Isoladamente. Mas por que ela existe? Uma capacidade chamada neuroplasticidade, que faz com que os nossos comportamentos novos se transformem em novas sinapses, né? Pelo processo aí de aprendizado, e que novas sinapses se transformem em novos comportamentos. Então, nós estamos o tempo todo aprendendo. Alguma vez você já pensou: nossa, nada dá certo para mim, tudo que eu faço não vinga, sempre que eu começo alguma coisa, vem algo bem na hora e, sabe, puxa meu tapete. Você já teve essa sensação? Essa sensação não é só sua, tá? Você não é o único. E mais uma vez, isso é uma pegadinha da sua mente, porque o nosso cérebro, ele se desenvolveu para prestar mais atenção em experiências traumáticas, experiências que tenham consequências negativas, para que a gente possa aprender com elas e não repetir e não entrar em perigo de novo. Então, tudo de ruim que acontece nas nossas vidas, nós vamos prestar mais atenção, isso vai ser mais marcante, vai ficar mais marcado. Então, quando algo seu dá certo, quando você tem alguma conquista, a sua percepção sobre aquilo não é tão intensa do que quando você tem algum tipo de perda, certo? Então, a verdade é que todos perdemos e todos ganhamos em algum momento, mas no geral o ser humano dá mais atenção para o que perde. E isso é a resposta de um mecanismo de evolução, certo? Só que, uma vez que você tem em mente a tendência que existe em nós de ter esse tipo de pensamento, né, que é pessimista, é muito
necessário que a gente comece a se auto-observar para entender esses pensamentos tanto negativos que nos esmorecem. Tem esses pensamentos e escolhe continuar alimentando eles, vai permanecer nesse mindset mais vitimista, em que eu nunca consigo nada porque sempre tem um obstáculo na minha frente, eu nunca consigo nada porque para mim as coisas são mais difíceis, eu não vou conseguir fazer essa limonada porque eu não tenho a jarra, a água gelada e o açúcar. Então, esse mindset primeiramente precisa ser alterado conscientemente para que você passe a olhar a mudança como uma possibilidade através do esforço e da constância. Mas se você sempre se deixar levar por esses pensamentos de ao vida, aos céus, ao azar, sempre que você começa com um objetivo e começa a buscar algo na sua vida que você queira, sempre que você, no primeiro obstáculo, você vai ter esse mindset de que nada dá certo e aí você vai parar, isso vai te parar. Então você tem que estar com o seu mindset protegido. Então a resiliência, o primeiro patamar da resiliência começa aqui, na mente. Um mindset protegido, em que você perceba quando esses pensamentos vão, porque eles vão vir, mas você não vai alimentá-los, você vai crer, né, que você está trabalhando no seu desenvolvimento, através do seu esforço, da sua constância, certo? Para superar aquele problema. Então, essa autoconsciência emocional vai te fazer perceber seus pontos de vulnerabilidade, aqueles momentos que te esmorecem, que você bate num obstáculo, que você encontra alguma questão pelo caminho, que as coisas não saem como planejado, e vai também te dar a possibilidade de conhecer o que te fortalece. E o que te fortalece está sempre relacionado com essa pergunta: por que você faz o que você faz? Por que você busca o que você busca nesse momento? Essa resposta é o seu motivo, é o seu porquê, é o seu sentido de fazer tudo o que você faz. Essa pergunta é o motivo, é a resposta, é o sentido de você fazer tudo o que você faz. E uma vez que você tem ela respondida, sempre que vier momentos que você esmoreceu, que chegou alguma questão, chegou alguma problemática, a sua motivação para superar esses momentos de provação, de desafio, vai ser o seu objetivo. O seu objetivo vai ser sua motivação, vai te dar o gás, entendeu? Vai fazer, não, tudo bem, por isso vale a pena lutar. Então, se conhecer para entender suas fortalezas, o motivo que te dá razão, para entender os seus pontos de queda, como você reage aos momentos de queda, aos momentos em que as coisas não saem como planejado, que você não tem o retorno que você esperava, como você reage é o que vai construir a estrutura principal dos mecanismos de resiliência básicos e refinados, como a antifragilidade, que você pode desenvolver. Então tá, uma vez que você sabe, né, quais seriam as bases fundamentais para a resiliência? Primeiro, você já sabe a autorregulação. Então, a autorregulação é a capacidade, né, de primeiro ter autoconsciência e entender os seus pontos altos e baixos, né, e modelar uma ação consciente para eles. Ou seja, basicamente, isso, gente, é não agir impulsivamente, entendeu? É fazer a gestão dos seus impulsos. Não ser aquela pessoa que aconteceu algo e você, pá, tchum, vai para ação. Você tem que refletir, se demorar um pouco mais na mensuração das suas escolhas, especialmente em momentos de estresse. Pronto, aí é que sim. Ó, guardem bem isso. Se não sabe o que fazer, não faça. Guarda isso na caixinha com vocês. Se você não sabe o que fazer, não faça. Não sabe como agir, não haja. Certo? Em momentos de estresse. Porque a chance de, se você agir, você ter uma atitude exacerbada, extrapolada, é muito grande. Então, existem
atividades que ajudam na gestão de impulsos. E aí é muito pessoal, tá, gente? Para cada um, isso pode ser algo totalmente diferente. Tipo, né, a sua atividade que te traz serenidade, que te traz paz, é, sei lá, lustrar o seu carro. Pode ser, entendeu? Para você é. Então, isso vai funcionar. Mas atividades comuns de gestão de impulsos são a meditação, o mindfulness. Mas é como eu disse, pode ser ilustrar o seu carro, pode ser cuidar do seu jardim. Então, precisa ser um método que funcione para você, tá? Que faça você ter ali um momento com você mesmo, um momento de reflexão e reavaliação, para que você possa, né, se demorar sobre essa autoconsciência e se reavaliar. E o que seria essa reavaliação? Reestruturação cognitiva. É você pensar na forma como você vai reagir às situações. É você pensar em como você está respondendo às situações e como você está interpretando as situações que te acontecem. Como você reage a esses desafios, como você interpreta esses desafios. É por isso que o mindset é importante. Porque quando chega o desafio, você pode avaliar ele ou como um muro que te para, né? Tipo assim, pronto, ó, mais uma vez não deu certo. De novo aconteceu algo para jogar areia nos meus planos. Você vê como um muro que te para e um sinal de impossibilidade de você realizar aquilo, ou você vê como uma oportunidade de aprendizado. Você pode ver como uma oportunidade de aprender como atravessar por aquilo. Então, não é necessariamente o estresse que vai te destruir pelo caminho, mas como ele é interpretado, como nós reagimos a esse estresse. E aí, para terminar aqui bases fundamentais e a gente começar a esquentar o nosso jogo de lapidar a habilidade da resiliência, existe aquilo que você não pode controlar, que são situações externas, inconvenientes, né? Pedras no seu sapato, pedras grandes no meio entre você e os seus objetivos e as suas conquistas. Só que existe o que você pode controlar, são as rotinas básicas. Então, isso que eu vou falar pode soar bobo, mas tudo bem, eu quero falar mesmo assim. Prefira sempre estar preparado. O que é estar preparado? Na vida acontecem coisas ruins, coisas inesperadas, coisas que não acontecem como nós gostaríamos. E sempre será assim, porque a vida é imprevisível. Mas existem coisas simples que todo dia nós podemos fazer e que, se o pior acontecer, nós vamos estar bem alimentados, bem descansados, né? E quem sabe aí com a casa, o nosso quarto em ordem. O que eu quero dizer? Cuide do básico da sua alimentação, do seu sono, porque assim, se você perder o seu emprego, se você terminar um relacionamento importante, se algo acontecer que te tire do eixo, você não vai estar detonado. Então, você pode, assim, estar preparado para ter uma resposta melhor a esse estresse, certo? Então, cuidar do básico. Comer bem, dormir bem, ter uma rotina minimamente sustentável a longo prazo, né? E não autodestrutiva. Você não pensa em se proteger só das intercorrências externas e de fora, mas você pensa em se proteger e se cuidar de você mesmo, do seu dia a dia, de coisas que podem te atrapalhar, te tirar a energia e te tirar a motivação e que são simples de controlar, como sono e alimentação. Qual é a maior ameaça à resiliência? Pessimismo crônico. Então, lembra lá do mindset, do ó vida, ó céus, ó azar? Uma vez que você alimentar esse pessimismo até a última potência e você começar a se perder totalmente nesses pensamentos, você não vai levar a cabo nenhum tipo de projeto para frente. Você não vai aderir aos seus próprios compromissos com você mesmo. Porque, em suma, você não vai nem acreditar que tem alguma chance deles serem bem-sucedidos, de você conseguir lograr eles. Porque você está focado no pessimismo, onde tudo dá errado, onde nada tem
por que ser feito, você não tem um sentido. Então, cara, você não vai fazer, você não vai conseguir fazer nada, você não vai nem conseguir dar um passo para frente, quanto mais superar qualquer obstáculo que esteja no caminho quando você der esse passo, certo? Então esse aqui é o arqui-inimigo, é você se sentir uma vítima do mundo, uma vítima de todos. Então, assim, isso aqui, a sua resiliência vai descer lá no menos 50, tá? Porque, em suma, você vai ter a sensação que não tem controle, que não tem potência. Controle, eu até vou trocar aqui, que não tem potência. Potência de transformação de si mesmo. E que não tem responsabilidade também por essa transformação, porque tudo tá dando errado, tudo vai dar errado, então não tem por que fazer. Você tá bloqueado nas possibilidades. Tipo, sua própria mente vai bloquear as suas possibilidades, entendeu? E aí você vai ter muito estresse e você vai ter um altíssimo nível de desistência de qualquer coisa. Você vai desistir até... Isso aqui num nível mais drástico, a pessoa vai desistir de si mesma até, entendeu? Mas primeiro, no nível moderado, ela desiste das coisas, de fazer as coisas. Não tem por que fazer as coisas. E aí, pegando justamente essa deixa de não tem por que fazer as coisas, lá atrás eu falei sobre porque você faz o que você faz. E que o seu objetivo é o seu combustível, né? Pra superar os obstáculos. E aqui, cara, a gente tá chegando no ponto principal. Vamos dizer, o coração sagrado aí da resiliência, que é um bom motivo para uma boa luta. Você só vai ser resiliente e realmente atravessar os obstáculos com elegância e criatividade quando você tiver um bom motivo para isso. Cara, isso parece básico, mas veja, sem um bom motivo, você não vai superar nada. E quando você pensa em bom motivo, não pode ser nada abstrato, cara. Ó, deixa eu te falar. Ter mais dinheiro não é um bom motivo. Melhorar de vida não é um bom motivo. Sabe por quê? Porque são abstratos, não é tangível. Você não consegue tangir. O que é ter mais dinheiro? Pode ser ter 50 reais a mais. Isso não vai fazer diferença, mas né? Ter mais dinheiro pode ser ter 50 reais a mais. Melhorar de vida pode ser uma casa com um quarto a mais. Então, as metas que você precisa definir para você mesmo, escrever no papel, colocar lá no seu planner, se voltar para elas, elas precisam ser claras, flexíveis e mensuráveis. Então, uma meta flexível é você dizer, eu quero chegar nisso. Então, sei lá, eu quero morar no lugar tal, sei lá, eu quero morar na praia, com a casa assim, com a minha esposa, tarará. Você precisa ter um objetivo fixo e claro. Mesmo que ele seja modesto. Vamos supor, eu quero juntar uma reserva de 50 mil reais. Mas precisa ser fixo, mais dinheiro não. Coloque o valor X e trace os passos para você chegar até aquilo, até ali. Mas por que você precisa dessa reserva? O que você vai fazer? Vou pagar uma aposentadoria para minha mãe. Então, isso aqui é um bom motivo para uma boa luta. São metas claras que você tem que ter para sua vida. Eu tenho a minha, é modesta. Tenho várias, né? Mas vou compartilhar uma aqui com vocês. Morar nas montanhas. Essa é uma meta para mim. Uma vez que você tem metas claras e flexíveis, você tem um bom motivo para lutar. E isso vai te dar gás. É uma coisa que toca o seu coração, que faz sentido para você. Você vê o seu futuro ali, dos que você ama ali, naquele objetivo. Então, cara, você vai lutar por isso, porque é o que você ama, seu amor tá ali, seu desejo tá ali. Sem uma meta clara e flexível, você não vai ser resiliente a nada. E isso, eu lembrei agora e abri, né? Isso me lembra quem tem um porquê enfrenta qualquer como em busca de sentido. Em breve, teremos aqui um método para alcançar qualquer objetivo, mas é só um spoiler, tá? Vai ser bem legal essa aula, fica para depois. Quem viu, viu. Aqui o spoiler. Então, um bom motivo para uma boa luta é o seu porquê que faz com que você enfrente e supere qualquer como, tá? Então, isso aqui é imprescindível, tá? Depois das bases fundamentais, você precisa ter um objetivo que faça, crie um porquê de você ter resiliência. Para quê? O que você tá buscando ao superar esses obstáculos, tá? Agora,
o refinamento da ideia de resiliência, ele começa aqui, tá? Num conceito chamado antifragilidade. A antifragilidade seria a resiliência refinada. Por quê? Porque enquanto dentro do conceito de resiliência a gente está trabalhando com superar os desafios, quando a gente vai para o conceito de antifragilidade, eu passo a querer prosperar com os desafios e não apenas superá-los, mas usando os desafios, eu prosperar com eles, ou seja, eu usá-los como um propulsor do meu sucesso em alguma coisa. Então, olha só aqui. O conceito de antifragilidade é o conceito que eu conheci nesse livro aqui, vou mostrar para vocês. Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, do Nassim Taleb. Então aqui ele apresenta o conceito da antifragilidade. Enquanto a fragilidade ela é a característica daquilo que pode ceder se em contato com qualquer estímulo, a antifragilidade é aquilo que se fortalece, né, com as incertezas e com o caos. Então seria aquilo que, se exposto a algum evento, né, ele vai se fortalecer com aquele evento em vez de se enfraquecer. E isso, né, quando a gente tem um organismo antifrágil, se você tem um organismo antifrágil, você vai ter uma vantagem competitiva, porque enquanto os outros estão, né, sofrendo com determinados obstáculos, então eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas querem crescer no YouTube e querem encontrar um espaço no YouTube criando conteúdo. Mas existe uma grande maior parte de pessoas que não vão estar dispostos a esperar o tempo necessário para isso. Então, a aguentar o processo. Elas vão desistir no processo, porque elas vão ser vencidas pela impaciência, né, e pela inconsistência. Então, quem puder ser mais paciente e mais consistente, por exemplo, já tem uma vantagem competitiva sobre esse outro grupo. Então, quando você começa a criar um conteúdo, você não tem nenhuma certeza garantida, né? Você tem um ambiente de incerteza. Mas, se você está prosperando nesse ambiente de incerteza, se você está usando a incerteza como um motivador para você continuar no seu processo, para você ter consistência, então isso vai te dar uma vantagem, porque você vai estar preparado até para o inesperado, até para o caso não dê certo. Então, você vai estar em vantagem com quem está esperando apenas que tudo dê certo o tempo todo. Porque essa pessoa que está esperando que tudo dê certo o tempo todo, na primeira vez que ela vê que os números caírem, ela já vai esmorecer, ela vai desistir. Então aí, para ser antifrágil, você precisa eliminar fragilidades. Parece fácil falando, mas não é. E se eu der um exemplo, fica pior ainda. Vamos ver. Será que a gente consegue remover o que torna a gente vulnerável ao caos e à destruição e à desistência? Às vezes sim, às vezes não. Se essas fragilidades foram internas, nossas próprias, o que a gente pode é vigiar e orar. Como, por exemplo, lá o mindset de pessimismo. Sempre que a gente tiver esses pensamentos pessimistas, a gente não se identificar com eles e seguir o foco ali do nosso objetivo. Mas, às vezes, essas fragilidades não são internas, são externas. Por exemplo, logísticas. Você não tem ali um capital para fazer determinado plano. Ou você tem uma pessoa que te torna vulnerável, sei lá, ela te impede de crescer, ela não acredita em você, ela te limita, tem algum poder sobre você, não sei. Mas aí, né, dentro do conceito de antifragilidade, você deveria buscar o quê como primeiro objetivo? Se afastar, então, disso. Então, se afastar de pessoas tóxicas, pessoas que te limitam.
pessoas que te diminuem, que, né? É assim que você se tornaria antifrágil, eliminando suas fragilidades. O conceito de hormese, ele explica que uma dose moderada de estresse, ele é ótimo, né? Ele basicamente vai otimizar a sua resiliência. Então, por exemplo, esse é um exemplo bem comum, os banhos gelados. Tem banhos frios, mas são banhos gelados que as pessoas tomam agora, né? Comprovadamente tem altos benefícios em várias instâncias aí para o organismo, para a mente e para a resiliência, ou seja, resiliência física, mental e psicológica, né? E faz sentido, porque se você pensar em evolução, né? Hoje nós somos resultado de anos de evolução em que os organismos foram expostos a determinadas formas de estresse e eles foram se adaptando a isso, né? Até mesmo o estresse da luz sobre a pele, a superfície do organismo, foi o que fez surgir os olhos, né? Então, tudo é uma resposta ao estresse. Ou seja, o estresse aí tem um fator interessante no nosso processo evolutivo. Por isso que buscar certos estresses, ou seja, buscar desafios intelectuais ou físicos, podem nos ajudar, né? E nós devemos fazer isso. Um desafio que a gente busca, por exemplo, o estresse dos músculos, né? A gente estressa os músculos para que eles cresçam. É um desafio aí que seria físico e moderado, que vai aumentando e melhorando a nossa performance muscular. Dentro da antifragilidade, um exemplo de mecanismo antifrágil que você pode usar seria ter reservas de emergência que te geram segurança e flexibilidade. E olha que interessante, reserva de emergência, imediatamente a gente faz relação a dinheiro, né? Mas não precisa ser só de dinheiro. Quando você tem um excesso calculado, você nunca é pego desprevenido. E você pode ter um excesso calculado não apenas de dinheiro, mas até mesmo emocional. Como assim? Por exemplo, se você é uma pessoa que é conectada com si mesma, que tem hobbies, que pratica esses hobbies, que cuida de si, e você está numa relação, quando essa relação termina, você não vai sentir um sofrimento relativo ao fato de estar sozinho. Porque você sozinho vai ter uma noção de identidade, de quem você é, né? Não é que você... Eu posso chamar isso de reserva de emergência emocional. A reserva que é pra você, entende? Que você, quando você tá numa relação, você não abre mão do seu sentido de si, né? E da sua existência como ser individual, aí, independente do outro. Então, você reserva uma parte de si mesmo. Então, se você está numa relação, você aproveita, mas se você não está, aquilo não lhe parte um pedaço. Você não partiu, você continua íntegro, porque você estava aí sustentado em si mesmo. Viram? Isso é um exemplo de excesso calculado que não é de dinheiro, tá? Mas fala de uma soft skill psicológica, de proteção. Isso aqui gera proteção psicológica, para que você tenha relações, mas quando saia delas não fique não haja uma ruptura. Por fim, a antifragilidade vai nos dar a possibilidade de, para tornar o nosso psiquismo antifrágil, o seu erro, como você percebe os seus erros, as suas falhas. Se você percebe como muros altos do seu fracasso, elas sempre te param, você sempre vai parar. Mas o seu erro também pode ser percebido como uma oportunidade de você aprender algo que você não sabe. E é possível você perguntar, nos momentos de dificuldade, nos momentos que você não atingiu alguma expectativa sua própria, você pode se perguntar, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? E isso é o que vai diferenciar as pessoas que logram suas conquistas, e não é porque elas não erraram, elas não fracassaram ao longo do caminho. É apenas porque
no momento que elas erraram e que elas não atingiram as próprias expectativas, elas continuaram, elas se perguntaram, como eu posso melhorar com isso? E elas melhoraram com isso, avançando aí um patamar após o outro. Essa é a única diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas que sempre vão fracassar e nunca vão dar continuidade e, por consequência, nunca vão alcançar um objetivo. O conceito de antifrágil é um refinamento da habilidade da resiliência que pode ser aplicado para você superar. E aí eu nem diria, não é mais superar. É para você prosperar ante qualquer desafio. Era isso que hoje eu queria iluminar para vocês e compartilhar aqui. Porque no final das contas, nós precisamos aceitar o desconforto. São as situações desconfortáveis que nos geram oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. São esses desafios, as provações que vão nos forçar a crescer. E crescer é avançar, e avançar é alcançar aos poucos metas que nós traçamos para nós mesmos. E nesse caminho existe a incerteza, porque não existe garantias. Então é preciso abraçar a incerteza e caminhar mesmo com a existência dela. Porque se você não abraça a incerteza, você vai dizer, não vale a pena fazer porque eu não sei se vai dar certo ou a chance de não dar certo é muito alta. Então você não vai fazer. Então aí não vai dar certo mesmo. Não há como você controlar se vai dar certo ou não, não há garantias, mas você pode se projetar no processo de se autodesenvolver e crescer com esse processo. E aí, o seu sucesso vai ser simplesmente uma consequência. O seu sucesso vai ser uma consequência e não seu objetivo. Quando o seu sucesso for uma consequência, você vai estar sempre trabalhando nesse processo até que o sucesso já seja uma verdade para você. A resiliência não é um dom, é uma habilidade, ela pode ser refinada, trabalhada, treinada, praticada, para que você possa ter respostas emocionais e comportamentais diferentes e, por isso, ter uma resposta diferente dos caminhos que você tem traçado ao longo da sua vida. Valorize o processo e entenda a conquista como um efeito, nada mais, nada menos do que um efeito colateral desse processo, e não o seu objetivo em si. É assim que você vai superar qualquer desafio na sua vida e alcançar os seus objetivos.